Senador Marcos Duval, para quem não conhece, eleito em 2018 pelo Espírito Santo, na mesma eleição que eu fui eleito, tomou posse em 2019, diferente do deputado, que são 4 anos de mandato, o senador são 8, então ele tem ainda mais 4 anos, começou agora o 5º ano dele de mandato, são 8 ao todo. E ele, tido como bolsonarista, apesar de a atuação dele não era muito relevante, muito chamativa ao longo desses 4 anos, mas agora, nesses últimos meses, ele tem tido muita relevância, desde a época lá da manifestação, daquela invasão do Congresso, do STF, mas agora ele disse, ele fez uma acusação grave, gravíssima, dizendo que Daniel Silveira e Jair Bolsonaro tentaram convencê-lo a dar um golpe. Ele já agora apresentou várias versões diferentes, já foi, já voltou, já disse que o Bolsonaro não teve nada a ver com a história, no início disse que teve, está tudo muito estranho, mas estão investigando. E o objetivo dele, ou segundo ele, do Daniel Silveira e do Bolsonaro, nessa história, é reverter o resultado da eleição. Como que ele queria fazer isso? Ele disse que queriam que ele botasse uma escuta e fosse ao encontro do ministro Alexandre de Moraes e provocasse o ministro Alexandre de Moraes para dizer, para que o Alexandre de Moraes dissesse que ele realmente influenciou no resultado da eleição. Segundo ele, com esse áudio gravado, eles teriam prova para anular a eleição, para mostrar que o ministro do STF e presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, aquele que comanda as eleições, ele teria sido parcial, consequentemente teria influenciado no resultado dessa eleição. É isso que o Marcos Duval está acusando Daniel Silveira e Bolsonaro. Em outras versões, ele só acusa o Daniel Silveira e diz que o Bolsonaro não tinha nada a ver com a história. Na cronologia dos fatos, na quinta-feira agora, dia 2 de fevereiro, ele disse que a revista Veja ia publicar uma grande matéria justamente falando sobre esse golpe. Ele fez uma live de madrugada anunciando, pré-anunciando o que viria depois a ser publicado na revista Veja. Depois ele mudou a versão. Primeiro ele disse que Bolsonaro era coautor da ideia. Depois ele disse que Bolsonaro estava no ambiente e que apenas ouviu a ideia do Daniel Silveira e falou que ia pensar a respeito. Outra ideia também que ele mudou nesse meio do caminho é que ele disse que iria renunciar ao mandato de senador. Como eu já falei aqui, o mandato de senador é de 8 anos, então ele tem mais 4 anos ainda de mandato, e queria voltar para os Estados Unidos, porque quem não sabe, ele trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, inclusive acho que dava aula na SWAT, então assim, um cara ligado à área de segurança, e ele morou muito tempo nos Estados Unidos, então ele estaria voltando para os Estados Unidos. Ele declarou que ia deixar a política e, segundo ele mesmo, depois disse que mudou de ideia numa conversa com outro senador, Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Então esse vai e volta, as informações que a gente tem agora, nesse momento que está gravando esse vídeo, é que ele não vai mais abandonar o cargo dele, não vai mais renunciar ao cargo de senador. Então, assim, fica um pouco difícil de acreditar, E aí? O cara fala uma coisa, depois desmente, fala que Bolsonaro participou, que depois não participou mais, fala que ia abandonar o cargo, depois não abandonar mais. E me lembra até um pouco o caso lá que o Luiz Miranda, lá atrás, acusou o governo de ter tido algum... Eu não lembro exatamente o detalhe, mas ele acusou o governo de ter tido um esquema de corrupção na compra de vacina, que o irmão dele, que trabalhava no ministério, teria tido informações sobre isso, participou, entre aspas, disso, não participou como conivente, mas sim que estava dentro do processo, acabou sabendo, mas depois ele disse que não. Então, assim, é muito complicado, Eu acho que, claro, que sempre que tem uma acusação séria, grave, você tem que apurar, tem que investigar, mas a gente fica sempre na dúvida, ainda mais quando a pessoa fica mudando de discurso, indo e voltando, qual é a intenção, por que fez isso, e como é que foi, por que não denunciou isso lá atrás, na época em que aconteceu o fato, por que está denunciando isso agora, quais são os interesses, porque, será que achava que não fazia sentido denunciar porque estava próximo ao Bolsonaro, teve alguma desavença agora quer denunciar para prejudicar o Bolsonaro, quer se aproximar do PT, quer se aproximar de quem? Quais são os interesses por trás? Porque assim, se você acha que algo muito grave aconteceu, você tem evidências disso, ou mesmo não tem evidências, mas você tem muita certeza,
você deve denunciar na hora. Se você acha que aquilo ali não é tão grave, até porque, né, gente, vamos lá, tem coisas que você também fala, às vezes, que é besteira e que não se escreve, né? Não estou dizendo que é o caso específico desse do Daniel Silveira. Mas assim, se aconteceu, se não aconteceu, qual foi o tom, o teor, o nível, a participação desses que estão envolvidos que ele está dizendo, né? E por que ele não fez isso na época e fez isso agora? Pois é, né? Essa não deve ser, com certeza, a semana mais fácil da vida do Marcos Duval, né? Tudo bem que às vezes a gente tem dificuldade que a gente não provoca, acontece alguma coisa, um acidente, uma doença, alguma coisa. No caso dele, né, boa parte do que está acontecendo com ele que está provocando ou alimentando. E aí tem a fala dele aqui, olha, as próprias palavras do senador. Após 4 anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através dessa comunicar a todos os capixabas a minha saída definitiva da política. Nos próximos dias, darei entrada no período de afastamento do Senado e voltarei para a minha carreira nos Estados Unidos. Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim, afirma em outro trecho de um post que ele escreveu. Então, isso já não está valendo mais, como eu falei aqui, né? Ele acho que desistir do mandato dele e está desistindo de renunciar ao mandato de senador e deve ficar no Brasil. Acho que o resumo dessa história, gente, é que, assim, se algo grave aconteceu, denuncie? Sim, denuncie. Ainda mais se você tiver certeza, mais ainda se você tiver provas ou como comprovado o que você está falando, outras testemunhas e tudo mais. Agora, faça isso porque é o certo, não faça isso por interesse. Eu não estou dizendo nem que o Marcos Duval fez isso por interesse, mas o que é estranho né? O cara não fez isso lá na época que aconteceu, aí faz agora, e aí alguém deve ter pressionado ele desfez a denúncia, mudou o teor, dá para acreditar? Fala que vai sair do mandato, por que isso tudo? E aí gera, né, para o bem e para o mal, ou seja, para quem quer mais que seja verdade, ou para quem acha que isso não é verdade, gera uma total desconfiança, descredibiliza, inclusive, o testemunho dele.